Bom dia, lamparinas, bom dia, amigos. Estou um pouquinho aí atrasada, mas cheguei. Atrasamos um pouquinho hoje porque nós estávamos agora de manhã no café com o Evangelho, com a nossa turma aí do Café com o Evangelho às 7 horas da manhã, mas estamos aqui. Bom dia, Isa, seja muito bem-vinda. Bom dia, Babi. Como vocês estão? Vocês estavam nos acompanhando ali no Café com Kardec? Café com o Evangelho, né? Café com Kardec não, Café com Kardec é lá no Seridó. Bom dia, Gilca, bom dia, Anderson. Muito bom, Babi, seja muito bem-vinda. Guerreira da Luz também aí com a gente, minha amiga, socorro. Vamos lá, vamos começar então a nossa reflexão. Deixa eu colocar o capítulo aqui para vocês. Hoje nós vamos entrar no item 84, cada hora. Deixa eu pôr aqui o tema. Bom dia, Renata. Bom dia, Rosângela. Sejam bem-vindos. Bom dia, Celso. Bom dia, Lê também. Seja muito bem-vinda. Mendes também está aí com a gente. Bora começar mais uma reflexão? Gente, esse item de hoje, que é o 84, cada hora, nós estamos aí estudando o livro para quem está chegando agora, Religião dos Espíritos, de Chico por Emmanuel. Não dá para ver aqui certinho o título, mas eu leio para vocês, porque eu sei que está espelhado aí na tela. E a gente vai falar a respeito da questão 721 do Livro dos Espíritos, em que Emmanuel faz uma reflexão no dia 27/11 de 59, numa reunião pública. E aí eu vou trazer a questão para vocês, que é a questão 721, porque é importante para entender essa reflexão, tá? Então, a questão 721, ela fala o seguinte. Opa, peraí que eu perdi a questão, acabei de perder aqui. Deixa eu chegar até ela. Foi, 721. Então, Kardec questiona os espíritos. A vida de mortificação ascética foi praticada em toda a antiguidade e entre diferentes povos? Ela é meritória sob um ponto de vista qualquer? Gente, eu vou fazer uma tecla SAP aqui, uma tradução simultânea para vocês. O que é uma mortificação ascética? Mortificação ascética é quando a gente faz algum sacrifício, quando a gente se sacrifica ou se coloca em determinada situação de dor, achando que através dessa dor, através desse sacrifício, eu consigo chegar à redenção, eu consigo chegar até Deus. Então, quando ele fala aqui a vida de mortificação ascética, ou seja, essa vida de sacrifício que muitas religiões ou muitas pessoas na antiguidade faziam em diferentes povos, com determinadas situações, né, diversas situações em que as pessoas se autoflagelavam para de alguma forma chegar nessa condição mais elevada, ela é meritória sobre o ponto de vista qualquer? É essa pergunta que os espíritos fazem, que Kardec faz aos espíritos, né? E os espíritos respondem: perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. Não serve senão que a prática o impede de fazer o bem, ou seja, do egoísmo, qualquer que seja o pretexto com o qual se disfarce. Privar-se e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então aqui os espíritos vêm explicar que não existe sentido em a gente se autoflagelar, a gente se autopunir, achando que a gente vai chegar numa condição mais elevada, né? Ou chegar até Deus através dessa condição, através desse sacrifício, através dessa autoflagelação, se eu estiver fazendo isso por simplesmente tentar chegar a esse caminho da redenção. Quando eu sofro alguma dor, quando eu sofro alguma penalização, que de alguma forma estou me sacrificando pelo outro, aí é diferente. Aí ele entende que isso aqui não é mortificação ascética, e sim caridade cristã. Então os espíritos deixam muito claro nessa questão a respeito dessa questão da autoflagelação ou do sacrifício que muitas vezes nós fazemos. Quando a gente faz então o sacrifício pelo sacrifício, ele não é meritório. Mas quando eu faço o sacrifício em auxílio, em apoio, a caridade para alguém, aí sim existe mérito. Então é a respeito disso que Emmanuel vai falar aqui nessa reflexão. Bom dia, Gabriel, seja muito bem-vindo. Antônio, que entrou aí também, Mendes. Vamos lá, gente. Então, Emmanuel falou o seguinte: faze de cada hora um poema de amor. Renúncia vazia é terra seca.
Oração sem serviço, candeia apagada. Alegria sem trabalho, flor sem proveito. Cultura sem caridade é árvore estéril. Sermão sem exemplo também é trovoada sem chuva. Tribuna sem suor, esquife sonoro. Gente, olha que interessante quando ele fala do tribuna sem suor, esquife sonoro. Ou seja, adianta a gente estar aqui falando, né, discursando e não exemplificando, não trazendo isso para a nossa realidade do dia a dia. Mesmo que a gente tenha as nossas dificuldades, a gente sabe aqui que nós palestrantes não somos perfeitos, né? Não somos espíritos em condição de perfeição, mas existe sim essa necessidade de esforço, de conseguir fazer aquilo que eu pratico, que eu falo, né? Não simplesmente estar só no discurso. Então, quando ele fala aqui do esquife sonoro, ou seja, eu estou ali de alguma forma em meio a não ter som. Ou seja, eu estou falando ali, mas é como se eu não estivesse praticando. Se eu não pratico, é como se eu não estivesse demonstrando. Olha que interessante. Aí ele fala assim, vida sem ação é enterro lento. Filosofia sem bondade, conversa vã. Talento oculto é fonte escondida. Fé parada é vaso inútil. Virtude sem movimento é ninho morto. Então, olha que interessante quando ele fala também a respeito dessa questão da inteligência trancada, que é luz no deserto. Por que é luz no deserto? Quando eu tenho uma inteligência, eu não utilizo essa inteligência para o bem. Então, a gente pode sim aproveitar toda essa inteligência, como a gente estava falando agora também, inclusive aqui no Café com o Evangelho, de posso aproveitar essa inteligência, posso fazer diferença para alguém, eu posso auxiliar alguém, eu posso de alguma forma plantar aquela semente muitas vezes na vida de alguém. Então, quando eu planto essa semente, eu começo a ampliar essa luz, né? E quando a gente fala aqui da luz do deserto, é porque é um pontinho ali que de alguma forma ilumina. E se eu tenho um talento, por que não compartilhar esse talento que eu tenho? Então, muitas vezes a gente pode dedicar algumas horas do nosso dia pegando todo esse conhecimento que eu tenho, ou uma habilidade que eu tenho maior, e compartilhando essa habilidade com alguém. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de conseguir, de alguma forma, compartilhar um talento, compartilhar algum conhecimento que vocês também adquiriram, sem cobrar, sem ter interesse de retorno. Simplesmente fazer o bem pelo bem, compartilhar esse conhecimento por compartilhar, por saber que você vai estar auxiliando o outro. Olha que bacana. Bom dia, Lê, bom dia, Edson, Gabriel, Antônio, todo mundo que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. É isso mesmo, Ricardo, fazer o bem pela prática do bem, o bem pelo bem, né? Como a gente fala aqui. Lição sem obras é museu de ideias. E aí ele fala assim, repara os recursos que você dispõe. Você tem pensamento nobre? Você tem conhecimento superior? Tem o raciocínio pronto? Tem diretrizes claras? Tem ouvidos percussientes? Ou seja, perspicazes, né? Olhos iluminados, verbo fácil, ou seja, palavra fácil. Você consegue se comunicar muito bem. Você tem movimentos livres, você tem mãos seguras, você tem pés hábeis. Se você tem uma dessas habilidades, seja grato. Ele não fala aqui do seja grato, eu que estou trazendo isso, mas vamos parar para pensar, se você tem um desses recursos, o quão você já é privilegiado. Quantas pessoas não têm esse recurso, por exemplo, de ter uma inteligência ou de ter o pensamento nobre? Quando ele fala aqui do pensamento nobre, todos nós pensamos, todos nós temos uma inteligência, mas nem todos nós temos condições de passar esta inteligência adiante. Quando a gente fala aqui da questão de algumas pessoas que vêm com determinadas deficiências, elas são pessoas inteligentes. Lá naquele espírito, existe um espírito inteligente, um espírito milenar, um espírito que tem conhecimento, que está habitando aquele corpo. Mas muitas vezes ele não consegue nessa encarnação se comunicar. Então será que a gente está valorizando esse bem que nós temos, essas coisas simples que nós temos no nosso dia a dia, essa possibilidade que eu tenho aqui de ter essa habilidade na fala, habilidade no discurso, que eu não tinha muito tempo atrás? E
E a gente vai adquirindo com conhecimento, com aprendizado, com compartilhamento. E quantas pessoas me auxiliaram nessa jornada? Então, será que eu tendo esse recurso, eu não deveria auxiliar aqueles que estão ao meu redor? Será que eu não deveria ser grato por essas informações, por esse conhecimento que eu tenho? Por esses olhos de ver? Olha quantas pessoas não têm essa capacidade de enxergar. E aí, quando eu falo aqui de enxergar, não só das pessoas que têm uma deficiência visual, mas muitas vezes estão enxergando, mas não estão vendo. Estão olhando, mas não estão vendo. Então, quando a gente tem essas possibilidades, quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente tem que ter gratidão e tentar aproveitar o máximo de tudo isso. Imagina se todo mundo que tem um talento, ou que tem um conhecimento aqui diferenciado, ou que tem uma habilidade, pudesse compartilhar. Nós cresceríamos juntos como sociedade. Mas, infelizmente, a gente utiliza muitas vezes esse talento para nós, individualmente, a gente não compartilha. A gente não irradia essa luz, né, que é essa luz do conhecimento, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Se cada um de nós fizéssemos um pouquinho e compartilhássemos esse conhecimento, faríamos muita diferença para a nossa sociedade. E aí Emmanuel fala assim: não te afeiçoes à mortificação improfícuas. Então é isso, quando a gente fala de mortificação, são essas torturas aqui impróprias. Quando a gente começa a se torturar sem ter um objetivo de auxílio ao próximo, a gente começa a se torturar, a se culpar, sem necessidade, que é um pouco dessa questão que ele comentou aqui do Livro dos Espíritos, a questão 721, ele fala muito a respeito dessas torturas individuais que nós fazemos. E a gente esquece de agradecer e de perceber quanta coisa boa nós temos. Então, quando a gente faz esse sacrifício, essa tortura, muitas vezes, em benefício do outro, então eu estou me privando de determinada situação para auxiliar o próximo. Show de bola, gente. Aí a gente consegue realmente estar seguindo aí as leis divinas, né? O auxílio ao próximo, a caridade, exercendo esse papel de olhar o próximo como nosso irmão. Mas quando a gente começa a fazer essa tortura simplesmente por se torturar e achar que se torturando a gente vai conseguir evoluir, a gente está cometendo um grande erro. A gente está se desviando aí desse caminho reto e principalmente quando a gente se tortura sem um motivo, sem uma causa, a gente está de alguma forma prejudicando este corpo físico que foi nos dado, que é uma condição que nos foi dada, com uma condição que a gente tem que agradecer a forma como nós viemos, tendo as nossas limitações ou não, nós temos que agradecer essa oportunidade de estar nessa vida encarnado com essa condição material, porque muitas vezes, mesmo que não exista perfeição corporal, existe perfeição da nossa designação, da nossa programação reencarnatória. Então, muitas vezes a gente olha e fala, podia ter nascido de mais bonito, podia ter nascido sem essa limitação, mas é essa limitação que nos dá a oportunidade do nosso desenvolvimento como espírito, nosso aperfeiçoamento moral. Antônio, que explanação iluminada, gratidão, meu amigo, vocês que iluminam meu dia. Olhos para ver é muito profundo, compartilhar principalmente as experiências é divino. Verdade, Antônio, então precisamos compartilhar muito mais essas nossas experiências. Muitas vezes a gente fala, mas se fosse bom eu não compartilharia. Mentira! A gente precisa compartilhar sim. Muitas pessoas falam, se conselho fosse bom a gente não dava. Dava sim, é importante compartilhar conhecimento. E aí cabe às outras pessoas querer ouvir ou não. E muitas vezes as pessoas também precisam experimentar. Por mais que a gente passe o conhecimento, se ele não experimentar, não tiver que muitas vezes passar por determinada situação, muitas pessoas não conseguem aprender. Mas quantas outras pessoas, através dos exemplos, através desses conselhos, conseguem observar, conseguem enxergar, olham esse seu exemplo e evitam determinadas situações. Então, para aqueles que tenham ouvido de ouvir, isso será muito importante, fará a diferença. Cada criatura onde passa deixa o próprio reflexo. Só a inércia vangueia no mundo, sombra na sombra. Tu, porém, deves caminhar, à feição do raio solar, dissipando as trevas. Cada hora pode fazer a dor menos amarga. Cada hora podes fazer a luta mais construtiva.
Então olha aí ele falando essa questão que eu gosto muito de falar do lado sol e do lado sombra e do quanto a gente pode refletir na vida de alguém, quanto a gente pode de alguma forma construir, ser essa luz para auxiliar alguém em determinado momento, que está passando por determinada dificuldade, determinada dor ou determinada luta que muitas vezes parece difícil. E quando a gente tem alguém para nos apoiar, alguém para trazer uma palavra amiga, alguém para nos dar apoio, mesmo que não consiga excluir essa dor, mas está ali presente. Quantas pessoas muitas vezes adoecem e percebem nesse momento de doença que as pessoas se afastam? Porque muitas vezes os amigos não são amigos. Porque nas horas difíceis as pessoas se afastam. Elas querem muitas vezes estar próximos nas situações fáceis, nas situações gostosas. E quando a gente passa por uma dificuldade, por uma dor, ou a gente perde recursos e precisa de apoio, precisa de auxílio de alguém, a gente descobre quem realmente é nosso verdadeiro amigo, porque aqueles que ficam ao nosso lado, aqueles que estão à disposição, aqueles que estão disponíveis para nos ouvir, aqueles que perguntam como você está nessa situação, são essas pessoas que realmente fazem diferença na sua vida. Então seja essa pessoa que é uma luz, que é uma lamparina e que vai irradiar todo esse conhecimento, todo esse carinho, toda essa ação de caridade para com o próximo. E quando a gente fala isso, a gente está falando de pessoas extremamente distantes, né? Porque a gente começa a pensar em caridade, a gente já começa a pensar em auxiliar aquelas pessoas que a gente não conhece. Mas e essas pessoas que estão ao nosso lado, os nossos amigos, os nossos familiares, aquela pessoa que está no seu ambiente profissional, que muitas vezes está passando por uma dificuldade, você observa e fica naquela situação de será que eu falo, será que eu auxilio, será que eu me abro, eu não tenho tanta proximidade com essa pessoa, será que faz sentido? Então não se esqueçam que nada é por acaso. Então se essa pessoa passou e cruzou o seu caminho e você sentiu essa vontadezinha de auxiliar ou de falar alguma palavra para que de alguma forma você atenue e amenize essa dor, faça esse movimento. Ricardo colocando aqui, compartilhando, né? É isso mesmo, Ricardo, quando muitas pessoas, nós passamos sim por essa experiência de, nos momentos difíceis, a gente não perceber os amigos à nossa volta, né? Então, será que eram realmente amigos? Será que existia realmente essa afinidade, essa amizade? Ou existia ali um interesse pela situação pontual do momento? Então, a gente precisa observar isso e também não sermos esta pessoa. E muitas vezes, quando as pessoas precisam da gente, a gente fala, não, agora eu não deixa eu me afastar porque está com muito problema, não quero me envolver. Então, a gente precisa também trazer a responsabilidade para a gente, não só ter o olhar individual nosso, mas principalmente, será que eu estou fazendo isso para com o outro? Vamos puxar a responsabilidade para a gente também? Bem-vinda, Fatem! Saudade, um beijo grande! E aí ele fala o seguinte, imensos são os males do mundo, não os agraves com o desespero. Enormes são as mágoas dos outros, não as multipliques como o fel da reprovação. Olha aí, então ele falando a respeito desses males. Nós vamos receber muitos males, muitas dificuldades, nós vamos de alguma forma enxergar muitas dificuldades em relação ao convívio que nós temos com determinadas pessoas, como eu comentei aqui. Então, muitas vezes nessas condições de amizade a gente vai perceber que essa amizade não era verdadeira, que existia ali um interesse, mas aí é neste momento que a gente tem que resgatar aqui todo esse conhecimento que nós temos da doutrina espírita e, de alguma forma, tentar atenuar esse sentimento, porque é nesses momentos que a gente fica magoado, que a gente, de alguma forma, começa a falar mal dessa outra pessoa, e é nesses momentos que a gente tem que, de alguma forma, evitar essa reprovação, evitar esse julgamento, porque cada um está em uma condição. Então, nós aqui também precisamos entender que muitas vezes essa pessoa não faz por mal. Ela simplesmente se aproxima dessas pessoas que ela entende que poderia tirar determinado proveito, que poderia estar numa condição muitas vezes melhor, né? E que, vou me aproximar, deixa eu tirar um proveito aqui dessa situação. A hora que ele não estiver tão bem, eu vou para outra pessoa que continua bem. E aí ele vai quicando de pessoas em pessoas sem perceber muitas vezes o mal que ela está fazendo. As pessoas que ela está abandonando quando ela começa a quicar de uma pessoa para outra, as pessoas que ela vai abandonando ao longo desse caminho, que vão ficando magoadas com ele.
Então a gente tem que ter esse olhar também para com o outro, de entender que muitas vezes ele não tem essa percepção. Em algum momento vai cair essa ficha. Em algum momento ele vai se passar por algo parecido e muitas vezes é no momento que a gente passa pela mesma situação é que dá aquele estalo, aquele clique de olha, eu fazia isso com as outras pessoas, estou passando por essa situação justamente para que eu possa perceber e fazer diferente daqui para frente. Então o Ricardo colocou aqui, eu vou atrás quando eu vejo que a pessoa precisa. Ricardo, é isso aí. Então a gente precisa começar a exercitar isso, esse olhar. E muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Então temos que ficar mais atentos com essas pessoas que precisam de apoio, de auxílio. E nós precisaremos. Então quando a gente estiver nessa condição, com certeza a espiritualidade vai de alguma forma também nos auxiliar. Por quê? Porque se nós fazemos o bem, a gente recebe o bem também, né? O Antônio colocou aqui, se formos médiums, as responsabilidades é maior ainda. Pois se estaria impedindo que as irmãos espirituais façam o seu trabalho. Verdade. Antônio, eu já tive muitas provas disso, né? Quantas vezes, para pessoas que eu não conheço, eu consegui de alguma forma ter esse olhar de, tá acontecendo alguma coisa diferente ali, deixa eu perguntar se tá tudo bem, e de repente eu descobri uma situação muito difícil e de alguma forma eu fui instrumento da espiritualidade maior, porque quando eu percebi, eu estava falando coisas que normalmente eu não viria na minha cabeça, eu não tenho muitas vezes esse conhecimento, mas a espiritualidade nos utiliza de instrumentos para atenuar a dor do outro. Bem-vindo, Ronied, seja muito bem-vindo, bom dia. Então olha quanta coisa boa e muitas vezes a gente deixa passar desapercebido essa possibilidade de auxílio. Onde estiveres, restaura, conserta, alivia, ampara e desculpa. Eu vou repetir, gente, porque essa frase realmente foi inspirada aqui por Emmanuel. Onde estiverdes, ou seja, em qualquer lugar, restaura. Restaura pega aquilo e reorganiza. Auxilia, conserta, alivia, ampara e principalmente, que é essa última palavrinha, desculpa. E aqui o desculpar por desculpar não, gente. É desculpar realmente de forma verdadeira, de dizer, tudo bem, não vou ficar alimentando raiva, não vou ficar alimentando ódio por isso que essa pessoa me fez. E não que eu preciso chegar lá e falar, olha, agora eu tô te desculpando, tá bom? Não precisa. É simplesmente, vou deixar passar, vou dar uma oportunidade diferente para essa pessoa, ou simplesmente não vou ficar guardando esse sentimento de rancor, esse sentimento de, então eu não quero mais falar e aí deixa estar. Né? Antônio compartilhando aqui, eu tive essa experiência, felizmente tive o discernimento para ver. Olha aí, Antônio, que bom, né? Então, quando a gente consegue ter esse discernimento, que muitas vezes não é imediato, né? A gente, muitas vezes ali naquela hora, a gente fica com rancor, a gente alimenta muitas vezes essa raiva, né? Da pessoa, e se a gente consegue de alguma forma ir diminuindo isso, porque não é imediato, gente, é difícil a gente falar que a pessoa fez algo de ruim para mim, eu percebi, ou de alguma forma me prejudicou, ou de alguma forma se afastou no momento que eu mais precisava, e a gente não ficar com aquele sentimento ali de tristeza, vamos falar assim, né? Minimamente a gente fica com esse sentimento de tristeza, mas que a gente trabalhe esse sentimento de tristeza para a gente não ficar alimentando raiva e alimentando ódio, né? Vamos começar a exercitar aí esse perdão. E muitas vezes quando a gente tem dificuldade de perdoar, a gente precisa começar a fazer uma oração, começar a tentar mudar os pensamentos, pedir ajuda para a espiritualidade amiga que sempre nos auxilia. Então é bem isso. Em qualquer circunstância, recordo Cristo que passou entre os homens entendendo e ajudando. E mesmo quando se partiu para a morte, perdoando e amando, torturado na cruz, mas de braços abertos. Gente, olha como é a espiritualidade. A gente acabou de falar um muito semelhante aqui, lá no Café com o Evangelho, que a gente fez a reflexão agora às 7 horas da manhã. E olha como o Emmanuel está ali sintonizado, ali também quando a gente estudou ali a passagem de Mateus, que Emmanuel faz a reflexão também, que a gente fez da manhã, também era Emmanuel fazendo essa reflexão e falando sobre humildade, e aqui a gente fala também desse Cristo como exemplo, né, torturado na cruz, mas estava de braços abertos, ou seja, dependente de tudo que ele tenha passado, de tudo que ele passou aqui,
que ele foi torturado, que ele foi humilhado, que as pessoas não conseguiram compreender o porquê ele estava ali, qual eram esses ensinamentos que ele veio trazer, que ele era esse enviado de Deus para nos exemplificar com as suas passagens. Ainda assim ele foi ali torturado e foi crucificado. Mas olha que simbolismo que existe ali em relação a essa questão da tortura na cruz. Quando ele foi torturado, mas ele foi torturado. Interessante porque quando a gente fala dessa analogia da questão 721 do Livro dos Espíritos, que ele fala sobre essas torturas sem nenhum objetivo final, Jesus não foi uma tortura sem objetivo final. Para Jesus, esse sacrifício da crucificação tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Então ele veio para nos exemplificar. Então quando ele fala aqui de torturado na cruz, mas de braços abertos, olha a simbologia dos braços abertos. Então por mais que a pessoa te julgue, por mais que essa pessoa tenha preconceito, por mais que essa pessoa te ofenda, por mais que ela faça algo que você ficou chateado, que você ficou triste, ou que de alguma forma alimentou essa raiva, esse ódio, vamos lembrar de Jesus, que apesar de toda essa tortura estava ali de braços abertos, à disposição para demonstrar através desse exemplo, que é muito visual, né, muito simbólico ali da crucificação, ele estava ali de braços abertos para perpetuar todo esse conhecimento das leis divinas que a gente vem estudando e trabalhando até hoje. Olha que maravilhoso. Como o Mendes comentou aqui, né? A desculpa ou o perdão libertam. Quem não perdoa carrega uma bola de ferro no seu tornozelo, impedindo a sua caminhada. E quem é mais prejudicado, né, Mendes, é realmente a pessoa que não perdoa. Porque quem está sofrendo, alimentando essa raiva, esse rancor, é você mesmo. A pessoa já esqueceu, já está lá longe. Né? Apesar de muitas vezes você ficar ali em sintonia de pensamento, se a pessoa não estiver na mesma vibração que você, ela não está recebendo. Quem está recebendo é você, quem está com esse pensamento negativo e prejudicando o corpo físico e até a sua estabilidade emocional, a sua estabilidade como espírito, é você mesmo. Então, por mais que seja difícil perdoar, a gente tem que se esforçar para exercitar o perdão, para não carregar essa bolinha de ferro, como disse o Mendes aqui. Então, vamos fazer esse exercício diariamente. E aí eu acho interessante, né, como Cristo nos abraça com esses braços abertos, ou seja, eu estou aqui abraçando o mundo, estou abraçando essa sociedade, ainda abraço esses irmãos que estão aqui me crucificando. E através daquele olhar que a gente percebe, né, através dos filmes que muitas vezes refletem, através da descrição deste momento da crucificação, através do olhar de Maria quando vê seu filho crucificado, olha quão representativa é a descrição desse momento e não deve chegar nem ao 50% do que deve ter sido esse momento se estivéssemos lá presencialmente, né? Então, quando a gente pensa aqui a respeito dessa reflexão, que eu queria deixar para vocês como conclusão final, é o que eu posso fazer para auxiliar o outro em determinada dor ou em determinada dificuldade. É nisso que a gente precisa realmente se esforçar. Eu gosto muito quando ele fala a respeito desses nossos talentos, dessas nossas possibilidades de divulgar, de auxiliar, de transferir conhecimento, de agradecer aquilo que a gente tem, esse corpo material, o conhecimento que nós temos, que tudo isso realmente é disposição de Deus. Foi Deus que nos disponibilizou todo esse conhecimento, toda essa inteligência, muitas possibilidades do que acontecem na nossa vida. Lógico que existe um esforço individual, mas se nós não tivéssemos o esforço individual, nós não teríamos o mérito de alcançar determinado conhecimento, determinadas situações, muitas vezes material, e é isso que a gente precisa valorizar, mas não desmerecer aquele que está ao nosso lado. Então, quando ele fala aqui nessa questão do sacrifício pelo sacrifício não tem valor. Agora, quando eu me sacrifico para auxiliar o outro, ou quando eu chego naquele mesmo patamar ali, né, da humildade, de ter empatia para com o outro, aí sim eu estou crescendo, eu estou evoluindo como espíritos. Então, bora evoluir como espíritos, bora pensar dessa forma, bora pensar no dia a dia,
Quem é aquela pessoa que muitas vezes não tem determinado conhecimento, ou precisa em determinado momento de um apoio, muitas vezes eu deixo passar, que eu poderia fazer diferente? Então, esse é o convite que eu gostaria de fazer para vocês nessa quarta-feira. Vamos parar e olhar o próximo e ter esse olhar de amparo, de auxílio, de deixar uma sementinha, de plantar essa sementinha, não só sementinha para mim, dessa árvore que vai frutificar, mas uma sementinha para a sociedade, para o coletivo, para o próximo, para que a gente vá evoluindo como humanidade. Gente, era essa reflexão que eu queria deixar para vocês. Beijo grande, ótima quarta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.